Não há como você deixar de lado a experiência dos bons políticos. Se você renovar 100%, você vai levar 2 anos aprendendo a praticar o que de fato é a função legislativa, por exemplo, o que é a função de um parlamentar. Então, escolha alguns bons, escolha outros bons fora da política, para que aí sim a gente possa ter um resultado diferente do quadro que está aí, que a gente sabe a algerismo que a população tem em relação à política e a políticos. O senhor já foi filiado ao PSC ou Solidariedade, né? Está agora no Certo, PSDB. exato. Vai ter a janela partidária, de 7 de março de abril. Deputados estaduais e federais vão ter a liberdade de trocar de partido sem o risco de perder o mandato agora no ano que vem. O senhor fica no PSDB para reeleição, para deputado estadual ou não? Eu estou muito tranquilo no PSDB, assim. Primeiro, eu acredito muito no meu trabalho. A busca da reeleição, ela independe do partido que eu esteja, mas o PSDB é um partido que me dá uma tranquilidade de atuação. Eu sempre fui base do governo, eu sempre fui Marconi, mesmo no PSC, no Solidariedade, e a minha ida para o PSDB se deveu primeiro, por uma questão até de história, porque eu comecei, a minha primeira candidatura a vereador em Anápolis foi pelo PSDB. Em 2004, né? Em 2004, quando eu tive 1.277 votos. Então, assim, eu estou muito à vontade no PSDB. Claro, política, todos sabem disso, é muito dinâmico, mas hoje não teria nenhum motivo para que eu deixe o PSDB. Isso não sai, então. Não, a não ser que aconteça algo assim, que a política nos propicie. Mas hoje, nesse momento, eu não tenho nenhum motivo, nenhuma vontade de deixar o PSDB. Pois é, nesses 2 mandatos de deputado, o senhor já está aí no 3º partido. Por que essas mudanças de partido? Por que o senhor saiu do PSC, foi para o Solidariedade, depois sai do Solidariedade e vai para o PSDB? Eu sempre fui base, como eu disse, e eu tinha muita dificuldade, tanto no PSC quanto no Solidariedade, de ser base e os partidos serem de oposição, né? Os partidos não estavam no governo. Então, a minha decisão de ir mais para o PSDB, por eu ser base e a ideologia do partido era completamente diferente daquilo que pensa o governo. Então, eu tomei essa decisão. Não foi por oportunismo em nenhum momento, não foi por barganha, muito pelo contrário, foi por uma aproximação ao governo, sempre ficaria mais tranquila a relação. O senhor acha, o José Hélito está consolidado como candidato a governador, ou o senhor acha que isso ainda tem que ser discutido do partido? Como candidato, será governador a partir de abril, a visibilidade será maior, não tenha dúvidas disso, e ele é um homem muito centrado, muito equilibrado, muito competente. Eu acho que os goianos irão gostar dele. E o que o senhor espera dessa provável disputa? Quem o senhor imagina que... A eleição de Marconi Perillo em 98 tornou o processo eleitoral em si. Essa acirrada é no pré-período eleitoral, digamos assim. Então, se for um bom candidato, o PMDB tem um bom candidato, acho que o PMDB não pode abrir mão de ter o seu candidato. Acho que o governador não pode desistir de ser candidato. Contra duas, bem verdade que lá na frente se polariza, mas hoje a situação é muito mais complicada do que foi, por exemplo, na reeleição de Marconi Perillo, Quem deve ser o outro candidato da base? Wilder Moraes, a senadora Lúcia Vânia, quem que o senhor defende? O Wilder é uma grata revelação. Ele tem feito um trabalho político muito interessante. É municipalista, eu acho bacana o político que chega a Brasília e se torna municipalista. Eu acho que ele faz esse atendimento às prefeituras e prefeitos de uma forma muito importante. Ele se fortaleceu. O Wilder Moraes não se iluda quem acha, quem tenta. O Wilder
não teria... Então, assim, eu, enquanto deputado de base, eu acredito muito que o melhor nome para ser aí um segundo nome na chapa majoritária para o Senado, para mim é do senador Wilder Moraes. E a senadora Lúcia Vânia, o que fazer com ela? Aí são composições. O Marconi é muito inteligente, ele vai saber o que fazer, ele vai saber o que fazer. Agora não tem jeito, agora não vai unir, agora não dá conta. Quando pensa que não, está tudo do jeito que ele mesmo gostaria. Pois é, ainda ontem o nosso convidado, que aqui esteve, né, Milton Mercedes, vereador, falou sobre a possibilidade de Senado. Né, ele que foi bastante votado para deputado federal na última eleição, 106 mil votos. Depois foi eleito vereador por Goiânia, o mais votado da história da Câmara de Goiânia. Seria adversário ao governador Marconi Perillo? Sem dúvida. Não ao governador, né? Seria adversário a conquistar uma das duas vagas, né? Jorge Cajuru, tem meu carinho, meu respeito, até por ser radialista também. Conseguiu, não tem dúvida alguma, eleitoral. Agora a gente precisa medir se isso passa os limites de Goiânia. Se passar os limites de Goiânia, eu acho que ele se torna realmente competitivo. Se ele não conseguir passar os limites de Goiânia, aí ele teria muito mais facilidade numa cadeira de deputado federal. Que poderia dar de conselho para quem quer fazer o mesmo? Por coincidência, Eduardo, eu fui deputado com 96% dos votos em Anápolis, né? Então, assim, no primeiro momento... Foi suficiente. Foi suficiente. Por pouco, né? Mas foi. Para ser deputado estadual. Depois da minha reeleição, é que eu consegui ter aí 12 mil votos fora de Anápolis, pelo trabalho de deputado. Então, assim, eu acho que para que ele não se iluda. O eleitor, na hora mesmo, ele faz oração. Eu jamais seria deputado se não tivesse sido vereador. Se eu tento ser deputado, eu não conseguiria. Né? Então, eu acho assim, hoje, sem dúvida, acho que o Cajuru tem uma cadeira de deputado federal, mas para o Senado não será tão fácil como muitos estão pregando por aí. É uma candidatura majoritária. Né? Difícil. De opinião, tá? O embate é diferenciado. Né? Eu vejo que a cadeira de deputado federal ele ganharia com tamanha facilidade, mas para o Senado não é tão certo como muitos dizem. O senhor destacou o cargo de senador com a saída de Demóstenes Xavier Torres, que agora está afiliado ao PTB, né? E que pode vir a ser candidato também. Como que o senhor vai? Tudo isso? Não se sabe a quê, né? Acho que Goiás não pode abrir mão do Demóstenes Torres, né? O que aconteceu, pagou muito mais, né? Talvez pelo seu próprio posicionamento no Senado do que pelas acusações que o fizeram. Tanto é que foi nossa na justiça por praticamente tudo ou por tudo. Então, assim, é um do PTB que tem o prefeito de Anápolis, tem o deputado Jovair Arantes, tem o deputado amigo Henrique Arantes, tem agora o nome do Demóstenes Torres, tem o Luiz Bittencourt. Então, tem nomes, acho que a base não pode abrir mão do PTB e muito menos do próprio ex-senador Demóstenes Torres. O desgaste vai comprar mais esse desgaste, né? De pôr isso em votação. E com tantos nomes valiosos que o senhor destacou do PTB e outros nomes que já foram citados aqui, falamos há pouco da Lúcia Vânia também, né? Até o Eduardo falou, e onde é que vai colocar a Lúcia Vânia?
Como é que a base vai administrar tantos nomes assim para definir um caminho unido, sem nenhum racha? Porque o racha pode prejudicar uma candidatura, inclusive aqui no Estado. Eu repito o que eu disse há pouco. O Perillo, ele é muito habilidoso nessas conversas. Ele sabe abrir espaço para todos. E a cartada final é dele. Que contemple a todos, né, para que não haja nenhum racha na base. Sem dúvida, é o nosso líder maior, Marconi Perillo. Abrir mão da liderança de Marconi Perillo é suicídio político. Nós temos aqui a participação do nosso ouvinte Jonatas Procópio. Parabéns a 730 pela escolha do deputado Carlos Antônio. Pergunta para ele a atuação com a criança e o adolescente, deputado. O deputado é presidente, né, da comissão. Né? Há 7 anos, né? Estou na presidência da Comissão da Criança e Adolescente. Aliás, ontem foi, né, o dia em que se comemorou assim, de maneira, né, muito destacada as crianças. Eu entendo, Luciano e Eduardo, que tudo isso que nós estamos vivendo hoje é porque as pessoas deixaram de investir na criança e no adolescente. Quando se investe na criança e no adolescente, você está investindo numa sociedade melhor. Eu gostaria muito que os governantes, mandatários de mandatos do Executivo, tivessem essa visão. Nós precisamos investir na criança, nós precisamos investir em boas escolas, nós precisamos investir em políticas públicas voltadas para a criança e adolescente. Nós precisamos dar à criança a expectativa de um futuro melhor. Porque quando a criança tem desvio de conduta, o adolescente tem desvio de conduta, é porque ele não tem perspectiva, ele não tem expectativa de uma vida melhor. E aí, na primeira oferta que lhe oferece, ele acaba abraçando. Então, eu defendo muito a criança, o adolescente. Entendo que, ao invés de se construir presídio, como se apregou, deveria muito se investir mais em construção de escolas para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Deputado, nesse sentido, o que tem falhado não seria o cumprimento da legislação que nós temos em vigor, porque temos aí a nossa Constituição que prevê educação de qualidade, né, como direito de todo cidadão, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos várias leis, nós temos a Lei da Aprendizagem, no caso dos adolescentes também, nós temos uma legislação muito forte que ampara as crianças e os adolescentes. O porquê que eles seguem desamparados? É falta de cumprimento, de fiscalização? O que ocorre? Primeiro, porque nós temos leis de mais e prática de menos, né? Eu acho que se tudo que a gente quer resolver nesse país, a gente quer aprovar uma lei, né, para ver se resolve. O Estatuto da Criança, se cumprisse só o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós já teríamos investimentos em criança e adolescente. É preciso que se saiba nesse país que, infelizmente, tem lei que pega, tem lei que não pega, mas o Estatuto da Criança, por mais discutido que seja, né, por mais conhecido que seja, mas na prática ele não tem a sua aplicabilidade, o que faz com que se distancie a criança ou adolescente de políticas públicas, porque hoje, eu sempre digo isso no interior, principalmente quando eu vou fazer palestras, que se o prefeito pudesse, em cada política pública, em cada atendimento que ele fizesse, Eduardo, a criança, ele pudesse pôr uma placa e inaugurar a criança, não teria criança sem atendimento em qualquer cidade desse país. Mas como ele não pode, ele vai deixando de lado. Ele prefere construir uma praça, ele prefere construir, revitalizar qualquer outro prédio do que ele fazer investimentos em criança e adolescente. A lei existe, a cobrança dela é falha, né? A fiscalização da aplicação da lei ela é falha, e por isso que nós estamos nessa situação de hoje, da gente ter praticamente marginalizada, infelizmente, as nossas crianças e adolescentes. O senhor já foi candidato a prefeito de Anápolis 2 vezes, né? Uma vez? E não vou mais, Só nunca agora? mais. Nunca mais. Por quê? Arrependeu muito? Não, eu acho que não é para mim, eu acho que eu sou mais pro legislativo mesmo. Mas por quê? O que desagradou tanto na campanha para dar esse trauma? Eu acho que, por exemplo, na campanha para majoritário, o que menos se vê é a qualidade do candidato, certo? Infelizmente... Você vê o quê? O defeito? Muito ataque? As vísceras são colocadas de fora de tal forma, né, que a população entende que mesmo tendo qualidades, é melhor você votar no escuro, é melhor você votar num candidato duvidoso do que naquele que você acha que tem mais competência. E a eleição do Roberto Naves, Roberto Ório, foi um voto no escuro? Foi um marketing muito bem feito.
E acho que a população até escolheu bem, está sendo um bom prefeito, na minha opinião, está conseguindo administrar bem a cidade, mas assim, eu estou falando da campanha em si. Sim. Ela é muito desleal, muito desleal, muito desleal. Pois é, mas não seria... Não compensa. O eleitor não é bom essa campanha com crítica? Desleal, não. Não? Não. Em que ela é você desleal? apontar defeito quando você inventa mentiras. Mas que mentiras que foram Não inventadas? todas, não estou falando de mim em si, né? Sim. Estou falando na campanha como um todo, né? O que menos se discute é plano de governo. Eu acho isso uma aberração, porque numa campanha a população tem que ter acesso àquilo que está sendo proposto para a cidade. Não é a vida pessoal de A, de B, de C, ou inventar A, C e D de qualquer pessoa. Mas eu acho que é uma campanha desleal para prefeito. Essa fórmula ela se repete em qualquer prefeitura, em qualquer município, né, Isso, deputado? isso. Seria falta de fair play? Vamos falar aqui com o senhor que também era cronista. Sem dúvida. Falta isso, falta respeito, falta ética, né? Poxa, se eu posso falar do meu plano de governo, por que eu vou me preocupar? Ah, você pega uma frase de alguém que falou, tira de um contexto e coloca aquilo como tivesse dito, vou dar um exemplo aqui, fulano é contra, vamos lá, homossexuais, vamos pôr assim, olha, se fulano for eleito, vai expulsar os homossexuais de tal lugar. Então assim, é uma discussão inócua que não leva a nada, perde-se tempo, né? E ao invés de se apresentar propostas, infelizmente fica se defendendo de coisas que não existem. Isso não é um reflexo um pouco do eleitorado também, não? Não. Os candidatos que a gente tem Porque o eleitorado compra aquilo que ele vende, né? Se está lhe vendendo o ruim, ele vai ter que comprar o ruim. Não né? é o contrário? Eles não vendem o que o eleitorado compra, deputado? Não, eu acho que o eleitor compra aquilo que ele vende. Em eleição majoritária é isso. Se apresentar um candidato bonitinho, se apresentar um candidato sorrindo, se apresentar um candidato não sei o quê, certamente esse será eleito. É isso, infelizmente é isso. Não analisa plano de governo. O que menos se discute são os problemas. Na última eleição para prefeito em Anápolis, que eu participei... Os problemas da cidade, você tá falando. Não se discutiu em momento algum os problemas da cidade. Em momento algum se discutiu, né? Ficou se discutindo coisas que não tinha nada a ver. Por isso, eu fiquei muito ogerizado do processo eleitoral majoritário, por isso que eu tomei uma decisão pessoal de sempre estar galgando aí no Legislativo, que eu acho que eu faço uma atuação, né, onde eu consigo fazer uma atuação sem que haja esse enfrentamento de invenções, de histórias daqui e dali. Acabada a eleição, o João Gomes perde a eleição, né? Perde a reeleição, não é reeleito, e sai do PT e vem para a base aliada. Como que o senhor viu isso? Isso já era um namoro antigo, né? Mesmo ele estando no PT, ele tinha uma boa aproximação com o governo do Estado. Então era uma coisa anunciada. Ali todos sabiam que seria assim. Ganhando ou perdendo, ele deixaria o PT, na minha opinião. Você tem dúvidas sobre as regras da Previdência Social e Aposentadoria? Confira toda quinta-feira no Cidadania em Destaque a presença de importantes especialistas convidados. Oferecimento Paraná Banco, consignado do INSS, é no Paraná Banco 3213-0505. Uma coisa é certa, né, deputado? O eleitor está bastante desacreditado da classe política. E aí, aproveitando essa observação, essa afirmação que eu fiz, eu trago aqui a participação do nosso ouvinte Jorge. Bom dia, pessoal. Pede para o deputado apontar um político bom no Brasil. Todos são iguais, todos são mentirosos. Não, eu acho que nós temos políticos bons. Eu vejo, por exemplo, na figura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, um homem preparado para assumir esse país, até porque quem governou São Paulo tanto tempo como ele governa, e tem dado a São Paulo, né, um progresso, uma modernidade importante. A gente não ouve, né, falar que lá a população esteja descontente com a sua administração. Eu gosto muito de um político que nem é do PSDB, Álvaro Dias, do Paraná, eu gosto muito da atuação dele. Então nós temos, se a gente for buscar aí, nós temos Aécio políticos... Neves. Né? Aécio Neves é uma grande decepção no que ele acabou se envolvendo depois, né? Mas é um político inteligente, né? Tanto é que Aécio quase foi presidente, né, desse país. Então, assim, se a gente for buscar, a gente tem... evidentemente que tem políticos bons, e infelizmente quase sempre é assim, os bons
não tem um destaque na mídia que deveria, né? Pois é, em Goiás não tem nenhum nome bom. Muito. O governador Marconi Perillo, para mim, é meu líder maior, né? José Eto, acabei de falar de Hilder Moraes, foi uma grata revelação. Na Assembleia nós temos deputados bons, na Câmara Federal nós temos um político em Goiás que eu gosto demais da atuação dele como deputado federal, Jovair Arantes, né? É o líder da bancada goiana. O deputado Mané de Oliveira, sentado aí onde o senhor está, disse que o Hilder Moraes desperta tanta paixão por conta do dinheiro dele, é isso mesmo? Não. É o contrário, se ele com o dinheiro que tem, né, sentasse na cadeira de Senado e ficasse indo só em sessão, né, ficasse só desfilando pelo poder, aí sim, talvez o dinheiro tenha levado até lá, porque foi suplente. Mas ele não, ele arregaçou a manga, é um deputado municipalista, eu ando esse estado, cruzo com ele no estado todo lugar que eu vou, o prefeito fala que já recebeu uma emenda dele, então é um político para mim, que conseguiu ter uma atuação destacada. Eu disse no início, é uma grata revelação, porque eu mesmo não esperava essa atuação boa que ele tem hoje no Senado. O prefeito Roberto Naves tem falado em municipalizar a água lá em Anápolis, tirar da Saniago e municipalizar, como por exemplo outras cidades já fizeram, Catalão é o exemplo mais emblemático. O senhor é a favor da municipalização da água? Eu sou a favor de resolver o problema da água, e acho que é isso também que o prefeito Roberto Naves quer. Não, eu acho que tem um processo em andamento para resolver o problema. Eu acho que o Roberto quer não é chamar para si a responsabilidade de coordenar a água. Até acho que, se preciso for, ele tem essa coragem cívica. Mas o que ele quer mesmo é que seja resolvido o problema. Nós temos hoje um processo de transposição do Capivari para o Piancó, que eu acho que vai amenizar a situação bastante. Nós temos um investimento total de mais de 100 milhões, que, se forem aplicados, também aí resolverá por 30 anos, no mínimo, o problema da água em Anápolis. O que ele quer não é a municipalização. O que ele quer é resolver o problema. Se tiver que resolver pela municipalização, até acho que ele tem coragem para isso. Mas ele quer mesmo chamar o governo do estado para conversar e fazer os investimentos que são necessários, concluir essa obra de transposição que está lá, para que a população... Porque o desgaste vem para o prefeito. Eu até entendo, e espero que o governo também entenda isso, que o ato de espernear do prefeito é exatamente porque toda a crítica é direcionada à administração dele. Registrando a participação do nosso ouvinte Carlos de Iaciara. Bom dia. Mesmo Marconi envolvido na Lava Jato, ele pode ser candidato. Pergunte ao deputado como fica a ficha limpa. Primeiro, ele é investigado, né? Ele não é sentenciado, não existe nada que o impeça de ser candidato, porque ser investigado, gente, qualquer um, em qualquer situação, pode ser investigado. É o caso do governador Marconi Perillo, mas não há nada comprovado contra ele. Bom, nós temos o horário de verão começando neste domingo, né? Muita gente odeia, é o meu caso, detesto, ainda mais cobrindo férias do Rubens Salomão, né? Até o fim do mês aqui. A participação vem lá de Catalão agora do Rogério. Ele pergunta para o senhor se o senhor votou pela continuação do horário de verão, que é uma vergonha. Não, eu votei, tanto é que eu cheguei a colocar vídeo me posicionando nas redes sociais, eu votei pelo fim do horário de verão. Embora a lei estadual ela tivesse todo um trâmite até ser aplicada em Goiás, né, no caso específico do fim do horário de verão. Mas o próprio governo já sinalizou que ano que vem possivelmente não teremos horário de verão. Esse ano quase não tivemos horário de verão. O governo chegou a pensar, o governo federal chegou a pensar no fim do horário de verão. Eu acho que é o último ano do horário de verão. Opinião, eu acho que é o último ano do horário de verão. Pois é, os deputados tiveram a oportunidade de derrubar o veto do governador. Por que não fizeram? Eu acho que foi uma votação polêmica no momento inadequado, não estavam todos os deputados, né? Tínhamos um número muito pequeno de deputados, embora suficiente para votação. Eu acho que foi um risco colocar naquele momento, porque na verdade a maioria queria o fim do horário de verão. Inclusive teve aquela polêmica, acho que vocês acompanharam, da votação em si, a falta... inclusive se questionou a votação, se colocou requerimento pedindo anulação daquela votação, porque houve dúvidas naquele momento. Eu acho que faltou assim uma explicação melhor da votação, porque se você perguntar para a maioria dos 41 deputados, a maioria quer o fim do horário de verão. Deputado, há pouco o senhor disse que Aécio Neves foi uma decepção.
Mas foi ele que protagonizou aí a disputa mais acirrada da história da presidência da República. Até que ponto isso pode atrapalhar o PSDB nas eleições de 2018? Não acredito, eu acho que o povo está muito observador e eu entendo que se o candidato for o Geraldo Alckmin, né, embora haja aquela polêmica com o Dória lá, mas eu acho que a população vê no Geraldo Alckmin um homem sério, correto, um homem que administra São Paulo há muito tempo e administra com muita competência. O bom é que o PSDB não tem apenas o nome, né, do Aécio Neves. Se fosse um único nome forte, por exemplo, o PT não tem outro nome além de Lula, né? Se Lula não pudesse ser candidato, é improvável que o PT volte ao governo federal. Então, assim, o PSDB não, ele tem vários nomes. Tem uma fila lá, em que inclusive está o Marconi Perillo, né, que pode chegar perfeitamente ao governo federal. Muito obrigada pela presença do senhor com a gente aqui hoje, deputado. Ótimo fim de semana. Eu é que agradeço, obrigado pela oportunidade, espero ter, né, respondido a tudo com clareza, para que o eleitor tenha consciência daquilo que a gente fala e faça a sua avaliação. É um prazer, obrigado a você, obrigado, Eduardo. Eu espero poder retornar aqui em outras oportunidades. Este deputado estadual Carlos Antônio, do PSDB, foi o nosso convidado nesta manhã de sexta-feira, aqui no Primeiro Tempo da Notícia. Eduardo Horácio, até amanhã no Super Sábado. Até amanhã, Super Sábado. Um abraço. Um abraço. Eu volto às 14h no Cidadania em Destaque. É você, ouvinte, um ótimo dia. Daqui a pouquinho tem opinião em debate, hein?